Já há um tempo eu tenho focado bastante nessa questão da educação e principalmente a preocupação com as crianças, nesse período de pandemia e de pós-pandemia, a preocupação de como as coisas serão depois de tudo isso. Pois muito bem, nós já temos 53 milhões de pessoas no mundo que tiveram seus estudos afetados pelo coronavírus, isso segundo dados divulgados essa semana pela Unesco. E assim como qualquer pessoa, como os adultos, as crianças e os adolescentes também estão sendo fortemente afetados, por essa turbulência de informações que o mundo online está exigindo durante a pandemia. E os pais precisam ter, então, atenção redobrada e trabalhar com as crianças e os jovens essa paciência e a resiliência, e ficar de olho, acima de tudo, no comportamento daquilo que pode desencadear, então, sintomas de hiperatividade e déficit de atenção. Só um parêntese que, na maioria não, mas em boa parte dos casos, o que pai e mãe chama também, diz que o seu filho é hiperativo, na verdade é só uma criança mal educada. Então também é preciso levar isso um pouco em consideração. Mas essa falta de rotina criada pelo isolamento, a dificuldade de criar uma ordem dentro desse período de todo mundo em casa, tem levado a comportamentos inadequados. Tem gerado, segundo os médicos, segundo os pediatras, agressividade, birra, impulsividade, hiperatividade e déficit de atenção. E com as aulas online, aquilo que parecia ser uma ferramenta favorável a isso, na verdade, acabou se tornando um complicador para os pais nesse momento. Sem a presença física do professor, é muito difícil para o pai conseguir equilibrar o seu trabalho dentro de casa, tudo aquilo que a gente já falou, de como estabelecer uma rotina profissional mesmo dentro de casa e ainda assim lidar com as aulas da criança também online, muitas vezes é o mesmo ambiente que é utilizado para isso, então você precisa mudar completamente, é complicado, exige uma atenção que é técnica, que é por isso que o professor é um profissional e os pais, na maioria das vezes, não têm isso. A hiperatividade acomete cerca de 3 a 5% de crianças entre 6 e 12 anos, mas 50% delas, pelo menos a boa notícia, é que elas apresentam uma melhora no quadro quando adultos. O problema é até esperar crescer, é até chegar lá. A hiperatividade é considerada pelos médicos como um excesso de energia que pode ser motora ou mental. E na época das aulas online, agora esse período que a gente está vivendo, ela pode aparecer aí, se manifestar pelo excesso de informação, da criança se sentir angustiada de não conseguir organizar, Eu tenho aula de português, tenho aula de matemática, é a videoaula, é o professor online, é a videochamada, e isso acabar criando um quadro, um complicador ao invés de um facilitador. Os quadros de distúrbio de déficit de atenção são ocasionados aí, na maioria de suas vezes, por uma disfunção neurológica, mas eles, infelizmente, são ampliados, por esse excesso de informação, essa incerteza, inclusive deles perceberem nos seus pais a dificuldade financeira que faz mudar padrão, aquilo tudo que a gente já debateu. Então, para você perceber alguns sintomas do déficit de atenção no seu filho, somado aí à hiperatividade, os pediatras dizem o seguinte: a dificuldade em escutar os outros, seu filho demonstra isso, a incapacidade de terminar tarefas e de concluir projetos, dificuldade em expressar sentimentos, alguns pais estão percebendo isso nos seus filhos, eles eram amorosos, carinhosos e de repente deixaram de ser. E alguns entendem que isso, é adolescente, está crescendo. Não é exatamente por isso. Sensação de tédio e desmotivação, dificuldade de ficar parado ou sentado por alguns períodos um pouco maiores, falar excessivamente ou falar muito pouco, os dois extremos são sintomas também, e a dificuldade em aguardar a vez e a intromissão ou interrupção, por exemplo, no papo dos adultos, como a gente disse, isso é conversa de adulto, não é agora para tu te meter, e a criança não consegue, ela fica naquela ansiedade. Então, é mais um complicador, os pediatras já destacam o aumento da procura de pais pedindo ajuda profissional para lidar com isso, porque estão encontrando dificuldades na formação daquele indivíduo, na criação do seu filho, porque tem coisas que fugiram completamente do seu controle, que nem eram para estar no seu controle. Era na mão dos professores, dos orientadores dentro de escola, monitores, seja lá o que for, e agora recai ainda mais sobre os pais essa maior preocupação. Tu sabe que tem para mim um fator complicador
muito grave, que eu já falei aqui, e eu não tô vendo as pessoas se mobilizarem e perceberem isso, que é a falta de exercício físico das crianças. Sim. Elas, ainda que não façam, mas meu filho não joga futebol ou não gosta de esportes, elas correm na escola, elas brincam de esconde-esconde, elas se cansam. E qualquer adulto que pratica esporte, sabe o bem que faz para o seu organismo, para a sua cabeça. Na criança é a mesma coisa. Sim. Então, talvez as pessoas tenham vindo, não sabe o que vai acontecer e não se preocuparam com isso ainda, mas com as aulas, por retornarem, talvez, agosto, setembro, tem que pensar nisso sim, descer com seu filho, jogar uma bola, fazer alguma coisa, porque provavelmente alguns quadros, que talvez não sejam os neurológicos, né, sejam a falta da movimentação. Muitos pais reclamaram que, por exemplo, meu filho ele adora jogar basquete, a gente sai, né, tava toda hora em praça procurando por aí para jogar. Faz a falta do exercício físico, mas não é uma vontade nossa. Né? Nós acabamos ficando ali, né? A coisa da quarentena, não pode sair, não pode ir para... Algumas vezes a gente quebrou isso. A gente foi lá e foi jogar mesmo, assim, faltou o exercício físico, a prática da atividade, mas nós tivemos mais esse empecilho, né, que é a quarentena, não sai, bota máscara, cuidado, aquela coisa toda. É claro que você tem filho, você se preocupa, é óbvio, né, você prefere dar uma segurada, e a maioria das pessoas também acaba nem tendo alternativa, né, de ir para algum lugar praticar uma atividade. Marconi, eu quero entrar na tua matéria, não pelo fato que vocês abordaram, que é uma anormalidade. Uma normalidade é isso, né? É o tema que vocês propõem. Mas eu estava ouvindo vocês e lembrando a evolução da medicina e a contribuição que nós temos. Porque na minha época, na juventude, nós tínhamos crianças hiperativas e elas eram tratadas como mal educadas. Sim. Hoje há um diagnóstico, hoje a ciência evoluiu, a psicologia evoluiu no sentido de identificar um menino. E às vezes tu toma uma medicaçãozinha simples, modesta, pelo médico, e a criança volta a se reinsetar no grupo e funcionar normal. Então eu considero uma evolução. Estou aproveitando a matéria para fazer um comentário meu, que não é. E a normalidade, aí todos nós estamos anormais. Foi descoberto isso. Eu não gosto de dizer nome de remédio no ar, porque eu sempre acho que as pessoas pode se influenciar e tomar. Mas foi quando apareceu a Ritalina, lembra? Sim. Ritalina, que era o que as crianças que eram mais assim, mais agitadas. Elas ouviam música da Ritalina? Isso, ouviam. Eu acho que contribui, assim, quando eu vou trazer uma experiência pessoal, peço até licença, porque eu acho que, assim, eu tenho uma filha de 9 anos. Quando eu percebi que nós teríamos que lidar com uma situação de confinamento, de tanta restrição de situações em que são muito necessárias para a saúde psíquica, motora, intelectual da criança, eu me foquei em organizar realmente uma disciplina com ela. Então, assim, o sono permanece como se tivesse aula. Claro, ela está tendo aula também. Então, ela acorda cedo para ter aula online. Mas a aula online é diferente, né? Então, o que a gente faz? Procura tomar sol, porque a vitamina D do sol é fundamental para estimular uma série de outros hormônios. E já está mais do que provado que a vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio. É fundamental a gente pegar o bom do sol. Realmente isso que tu disseste, fazer uma atividade física, então, em algum momento do dia, suar, né? E manter a disciplina também da alimentação. Porque se a gente ajuda o corpo a estar com uma saúde bem, isso colabora para lidar com questões psíquicas inevitáveis. A saudade dos amigos, a limitação do colégio, que não vai ter, né? E uma série de outras circunstâncias. Fora o fato de que também, podendo a família que pode evitar colocar a criança em contato com muita notícia ruim, pesada, e deixar a criança lidar mais com os seus brinquedos, com livros, com atividades mais voltadas para a idade dela, é fundamental. Agora, como fazer isso num ambiente em que os pais precisam, às vezes, trabalhar, às vezes não, quem pode, quem consegue trabalhar em casa. É um grande desafio e essa geração está sendo marcada por isso e precisa de muita paciência dos pais. E também acho que uma outra questão é trocar com profissionais da área da psicologia e da psiquiatria, para cada um aprender a lidar melhor com o seu filho.